Com saúde não se brinca. Se o problema for urologia, a referência é o Dr. Danilo Brandão, atendendo em Petrolina na Angioclin e em Juazeiro na Sote e no Centro Médico Dr. Múcio Brandão. Bateu aquela fome? Recanto Pizzaria e Pastelaria, a melhor pizza do Vale, do tamanho da sua fome. Areia Branca Petrolina. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale, Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia. Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro Juazeiro, Bahia. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804. Olá, amigos do Cartaz Cidade, tudo bem com vocês? Estamos aqui tendo a grata satisfação de hoje apresentar o Vale em Cartaz, sempre trazendo o assunto pitoresco e interessante do Vale do São Francisco para todo o planeta, porque a nossa missão aqui sempre foi essa. E hoje nós vamos estar entrevistando duas pessoas ligadas a sindicatos aqui da cidade de Juazeiro, porque o assunto ele é muito importante. O assunto tem a ver com previdência, tem a ver com perícias médicas, tem a ver com irregularidades, tem a ver com possíveis falcatruas. Você, por exemplo, não gostaria de saber que o seu dinheiro está sendo entregue a uma pessoa que está sem trabalhar por conta de amizades, conchavos. E isso pode estar acontecendo aqui em Juazeiro, principalmente na gestão passada, que é o que os nossos dois entrevistados de hoje vão estar aqui nos relatando e vão relatar também sobre a atitude da prefeita Suzana Ramos quanto ao assunto. Então, se você já está ligado, já está preocupado, já está ciente que algo pode estar acontecendo aqui e que deve estar sendo apurado, curta, comente, compartilhe, vai lá, se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você possa estar recebendo não só o Vale em Cartaz, mas toda a programação do Cartaz da Cidade. Então, sem mais delongas, eu gostaria muito de agradecer a presença da professora Maete Soares, que é presidente da ATEPAGE, Associação dos Trabalhadores em Educação, Pensionistas, Aposentados e Ativos de Juazeiro. É muito nome. É muito nome. Muito nome. E o senhor Adergivaldo Mota, que é diretor da Associação dos Guardas Municipais de Juazeiro, representando aqui o presidente, que infelizmente não pôde vir, o senhor Edson Gomes, por estar um pouco gripado. E aí, em tempos de pandemia, obviamente, ele se resguardou para ter a certeza absoluta que a sua saúde vai ser preservada. Inclusive, agora eu gostaria até mesmo de desejar ao mesmo muita saúde, muita paz e muita força para que realmente essa gripezinha seja logo curada. Então, vamos tratar aqui dos assuntos. Eu queria primeiro, e eu vou pedir licença à doutora Adergivaldo, porque sempre as mulheres têm que vir em primeiro lugar. Professora Maete Soares, eu queria que a senhora falasse um pouco do que é a ATEPAGE, para que a gente possa entender, assim como também o senhor Adergivaldo vai falar sobre o que é a Associação dos Guardas Municipais, mas para que o nosso público, o público do Vale em Cartaz, comece a compreender o assunto que é falado do IPJ, Instituto Previdenciário de Juazeiro. Manda um abraço, professora. Então, bom dia, Sidney, bom dia, o Cartaz, bom dia a todos os ouvintes. Quero te parabenizar, né, por esse momento, por dar voz, né, à cidade, botar a cidade em cartaz. Com certeza. Isso é muito maravilhoso. É obrigação nossa, eu agradeço as palavras. Muito obrigada. Então, eu sou a professora Maete, presidente da Associação dos Professores, né, dos trabalhadores em educação, a maioria aposentados, a maioria dos associados, né, ligados diretamente ao IPJ, que é o Instituto Previdenciário de Juazeiro. Né, estou aqui ao lado do nosso colega, representando o Edson, mas também o Sindicato dos Guardas Municipais.
somos 5 sindicatos nessa luta, né? Sintrab, Sinserp, o sindicato dos guardas de trânsito. Isso. Né? A gente está nessa luta, nós representamos todos os servidores públicos municipais, né? Que tem o maior interesse que a nossa Previdência seja uma instituição onde tenha transparência, onde seja muito bem empregados os recursos que lá são destinados. E aí, infelizmente, a gente vem sabendo, né, e constatando indícios fortes de fraudes na nossa Previdência. E isso muito nos preocupou. Então, foi aí que começou a nossa luta, né? A gente se uniu e se reuniu em torno de buscar fazer com que isso se torne público e que o Instituto nos apresente, né, quais são essas fraudes e os autores das fraudes. É isso que esses autores possam pagar. Mas né? Vamos tentar entender uma coisa. Primeiro, a professora, ela é bem agitada, a preocupação dela é tão grande que ela ela dispara, isso é bom. Mas vamos tentar fazer aqui o nosso público entender. IPJ, Instituto de Previdência de Juazeiro, isso, que é responsável pela manutenção de vamos dizer assim, de um lastro financeiro, de um controle trabalhista sobre as pessoas que devem estar recebendo algo em caso de necessidade, por afastamento ou coisa parecida. Isso, né? É uma previdência privada. Ligada ao município. Uma autarquia da Prefeitura Municipal de Juazeiro. Perfeito. Então, em vez da gente pagar o INSS, nós pagamos ao IPJ. Isso é bom. Né? Pagamos ao IPJ. Então, essa previdência, ela não é muito antiga. Ela é uma previdência nova, né? E aí, assim, a gente, como ela é nova, a gente tem que zelar por ela, exatamente para que no futuro a gente possa ter segurança de que nada vai acontecer. Eu não sei se você sabe, mas, Sidney, mas muitas previdências privadas por aí faliram. Exatamente por conta do mau uso dos recursos da Previdência. E a gente se preocupa com isso. Bom, quando a gente pensou em travar essa luta, de buscar essa transparência, a gente contou com o apoio do presidente do IPJ, que é Dr. Marcos Onildo. Uma pessoa muito elegante, muito educada, inteligente, né? Então, ele abriu as portas para a gente. Coisas que não tinha na gestão passada. Servidor de carreira, né? Servidor de carreira, é um médico, né? E é um médico que faz parte do quadro dos funcionários da prefeitura. E aí a gestão passada a gente não tinha abertura. E aí, quando o doutor Marcos Onildo entrou, ele abriu as portas. Hoje a gente pode ir buscar, saber o que acontece. É transparente a gestão dele. É uma pessoa que a gente percebe que ele tem muito zelo por aquilo que ele faz. E ele não fechou as portas para a gente, né? Então, através dele, a gente pôde descobrir esses indícios fraudulentos, né? Então, assim, a gente está buscando ver se a gente consegue entender tudo isso que está acontecendo. Perfeito. Adeivaldo, me fale um pouco de sua associação e o que é que você vislumbra, já que a professora acabou de dizer que a gestão atual, literalmente, não está ciente de problemas. A gestão atual, vocês estão vendo que está tudo tendo transparência direitinho, e o que é que vocês estão realmente querendo que seja investigado, se é coisas que estão acontecendo agora ou coisas que aconteceram no passado. Bom dia a todos e a todas, bom dia Sidney, né? Bom dia aos ouvintes do Vale em Cartaz. Para a gente é uma satisfação enorme estar aqui fazendo esse bate-papo com você, com a Ed, sobre a questão do IPJ em nosso município, né? Primeiro dizer assim que a Associação dos Guardas Municipais de Juazeiro é uma entidade classista, né, e
que vem já há alguns anos trabalhando em benefício do seu associado, que são os guardas civis municipais de Juazeiro concursados, né? Então, nós temos uma luta em prol de nossa categoria e a ideia é fortalecer cada vez mais essa luta, porque o servidor público ele precisa estar amparado pelas suas instituições, né? Porque o trabalhador sozinho ele não consegue fazer frente ao patrão, né? Ao governo, para que de fato possa defender os seus direitos, reivindicar os seus direitos, para que tenha uma qualidade de vida satisfatória, né? E também que a gente possa fortalecer o próprio serviço público, né? Porque a gente faz parte dele e quem constrói serviço público nos municípios são os servidores públicos, certo? Com relação ao IPJ, eu não posso nem me aprofundar muito com relação a essa temática, porque, assim, primeiro, a nossa gestão está assumiu esse ano, inclusive vamos fazer um ano agora em dezembro da gestão, e até então eu nunca fiz parte de outras categorias, então não me aprofundei no debate a respeito do IPJ, mas a gente tem acompanhado aí através da mídia, através dos colegas dos sindicatos, a gente faz parte de um grupo, estamos fazendo uma discussão recente, e a gente percebe, e a gente tem uma preocupação enorme com isso, porque o IPJ é a garantia, né, tanto dos nossos direitos atuais como da nossa aposentadoria, do nosso futuro, né? Então nós temos essa preocupação que é enorme. A gente percebe que tem algumas denúncias, né, que partem da mídia, né, de alguns servidores públicos com relação ao governo passado, e também já tem algumas questões, né, de ordem preocupante da gestão anterior, por exemplo, atual. Por exemplo, a questão da alíquota, né, que subiu na gestão anterior de 11% para 14%, e hoje já existe boatos de que pode subir para 16%, então isso também é muito preocupante, né? Houve algumas denúncias com relação à gestão passada, com relação à lisura na prestação de conta do IPJ, isso é preocupante, né? E também, atualmente, já existem alguns rumores, né, de algumas questões que podem nos prejudicar nesse sentido também. Então, e a gente, enquanto servidor público, enquanto representatividade do servidor público, a gente precisa estar bastante atento, acompanhando passo a passo cada questão, para que, de fato, a gente possa cobrar que o IPJ tenha essa lisura, né, essa transparência, para que a gente não venha sofrer lá na frente. Como a Maete falou, várias previdências no Brasil foram quebradas, né? E justamente por conta da má gestão. Isso. Nós temos uma preocupação também por conta, inclusive, no formato de que está acontecendo em alguns municípios, né? Hoje tem diminuído bastante a questão de concursos, né? Então, os funcionários públicos estão envelhecendo e não está sendo substituído. E isso pode ser muito prejudicial lá na frente, porque a arrecadação ela pode ser que não seja suficiente para poder garantir a aposentadoria do servidor público atual. Então, essa é uma preocupação. Eu tenho outra preocupação muito grande, mas eu acredito que não vai passar, que é a PEC 32, que, para mim, de fato, é um desmonte do serviço público, né, e uma lástima para as previdências, tanto as privadas como a previdência geral. Então, é isso. Estamos atentos, estamos de olho, né, estamos acompanhando. Essa auditoria que vai acontecer, né, inclusive que já foi solicitada pelo município para que o Ministério Público faça essa auditoria, já é uma luta das categorias, né? Servidor, o governo nenhum, patrão nenhum olha para o servidor, na verdade fomos nós, os servidores, que provocamos isso, e a prefeita acolheu e deu andamento, as coisas estão andando e a gente está aí de olho, está acompanhando para que de fato as coisas aconteçam da forma mais transparente possível. Pelo que a gente percebeu, a prefeita ela permitiu a instauração de uma sindicância que tem um prazo de 30 dias para estar apurando o que está lá dentro. Até o dia 18 de dezembro, né? Que deverá estar conclusa essa sindicância. Isso. Mas dentro do que a senhora, os senhores estão ouvindo e estão denunciando, o que é que vocês podem trazer para a gente de fatos que permitiram a prefeita abrir esta sindicância? Então, também não foi assim tão fácil para a prefeita abrir essa sindicância, né? Foi uma luta árdua por parte da gente, né? Foram muitos movimentos, muitas mobilizações,
né? Os pedidos foram muito grandes, né? A gente trabalhou muito até chegar aí, né? Da prefeita instaurar a sindicância. Mas, assim, o que de fato mesmo, primeiro, a primeira preocupação da gente foi exatamente essa alíquota, né? De 14%. A gente sabe que poderia não ter sido assim, né? Na gestão passada, em um determinado dia, no calar da noite, os vereadores aprovaram essa maldita alíquota, onde onerou o servidor público. Um absurdo que fizeram com a gente. Bom, quando a gente se sentiu prejudicado dos 14%, aí a gente começou a se mobilizar para a gente entender o que estava acontecendo disso, né? Então, quando a gente foi buscar ver se tinha uma maneira de melhorar essa alíquota e baixar um pouquinho, aí a gente foi percebendo que outras questões existiam dentro do IPJ, né? E aí, hoje eu digo, diz a professora Maete. A professora Maete diz: eu agora entendo porque que eles estavam querendo tanto onerar o servidor, que é para os cofres ficarem melhores, mais cheios, entendeu? Para ter mais recursos, para poder esse recurso ser desviado. É só o que a gente pode imaginar, né? Porque o servidor público, ele sempre paga a conta. Sempre quem paga a conta é o servidor público. Então, assim, primeiro as perícias médicas. Sidney, um dia desse, aí um tempo atrás, eu não sei lhe dizer a data, na madrugada, arrombaram a sede do IPJ. Roubaram documentos preciosos, né? Os computadores onde lá estavam os arquivos das perícias médicas foram apagados. Por que isso aconteceu? Dr. Marcos Onildo fez, né, o registro na polícia, né? Tem o boletim de ocorrência sobre isso. A gente está até esperando saber o resultado disso, desse boletim, se realmente a polícia foi investigar. Por que será que eles queriam, né, desaparecer com os documentos? Então, o que a gente sabe é que problemas existiram nas perícias médicas, pessoas que não tinham problema de saúde, né, estavam afastadas. Tipo assim, a gente sabe que quase 3 milhões, né, desapareceram. A Secretaria de Saúde alimentou o CAD, foram quase 3 milhões. Lá nos cofres, quando foram ver, não tinha sido depositado esses 3 milhões. Né, esses quase 3 milhões. Saíram no sistema, mas não estava no banco. Exatamente, até aí onde a gente sabe. E outras coisas mais, outras, a gente sabe de muita coisa, né? Muita coisa. E, assim, a gente tem alguns documentos, né? Pessoas do nosso grupo, né? Um sindicato tem esses documentos. E a gente foi com base nesses documentos que a gente está procurando a quem de direito, inclusive a prefeita Suzana sabe, ela tem conhecimento de tudo isso. Nós fizemos uma reunião há um tempo atrás, a única reunião onde a prefeita nos recebeu, né? E aí, doutor Marcos Onildo estava presente, e aí passou para a prefeita, na nossa presença, exatamente desses indícios de fraudes. E ela se comprometeu na frente de todo mundo, né, que não tinha nada a perder e que doesse em quem doesse, ela ia instaurar, né? Só que demorou bastante, a gente vem lutando e agora ela instaurou a sindicância. E o que a gente espera é que realmente essa sindicância sejam as pessoas, a comissão da sindicância, né, amigo, a gente espera disso, que seja séria, que apure realmente os fatos, que torne isso público, para que a gente possa instaurar um inquérito. A gente também, na oportunidade, nós fomos na Câmara de Vereadores. Nós pedimos aos vereadores que também chegasse junto a gente, aos sindicatos, aos servidores, nessa luta. E que instaurasse essa comissão,
né? Exatamente para investigar o que está. É uma autarquia da prefeitura. A gente precisa zelar por ela. É uma segurança de que no nosso futuro a gente vai ter uma aposentadoria, né? Uma segura. É isso que a gente quer. Agora, Degivaldo, a professora Maete acabou de falar uma coisa que me causa uma certa preocupação, que diz que a sede de PJ foi arrombada. Se há um prédio público, deveria ter, inclusive, a cobertura da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, ela está fazendo cobertura, está presente, ela pode ter sido, nessa época, conivente com o fato. O que foi que aconteceu para que tenha acontecido este fato de terem roubado o computador e terem roubado o documento lá no IPJ? A Guarda Municipal hoje ela está atuando mais que operacionalmente, né? Nas suas viaturas e alguns postos específicos. A Guarda Municipal ela não cobre o IPJ, não tem guarda lotado especificamente no IPJ. Por falta de efetivo? Por falta de efetivo também, né? Até porque precisa ter um olhar mais amplo pela cidade e as viaturas, ela dão essa cobertura, né? Nas praças, em outros logradouros, nos bairros, em outras localidades, né? E aí o IPJ não tem, mas aí é de obrigação do município, né? Colocar vigilante, agente de portaria, enfim. De responsabilidade do município. O que eu posso afirmar é que o IPJ, o prédio específico do IPJ, ele não é coberto pela Guarda Municipal. Perfeito. Inclusive, isso me preocupa porque, como vocês mesmos disseram, o IPJ, para se manter sólido, tem que haver uma renovação do efetivo concursado. Exatamente. E isso vocês mesmos disseram que não está acontecendo. A gente sabe que na gestão passada, em outras gestões, muitos eram os contratados temporários para cobrirem os postos vagos da administração pública. Isso. Está havendo também uma movimentação dos senhores para que isso seja corrigido e, consequentemente, o IPJ seja assegurado? Exatamente. Foi uma das coisas que nós pedimos à prefeita, foi o concurso público. Né? O concurso público. E outra coisa, as pessoas que trabalham dentro da sede do IPJ, elas precisam ser efetivos, elas não podem ser contratadas. Aí o que acontece? O IPJ investe nessa pessoa, dando cursos, né? Cursos para conhecer cursos como técnicos, se dá. inclusive para cursos gerir. Técnicos. De repente, como a pessoa é contratada, ela passa o tempo do contrato, vai embora, e aí? Tem que contratar outra pessoa, tem treinar. Tem que contratar outra pessoa, treinar. Então, o que é que a gente está buscando? Uma das coisas que a gente está pedindo a doutor Marcos Onildo e a prefeita, que esse investimento de curso seja para pessoas, né, que sejam efetivas, sindicatos, nós que estamos da frente dos sindicatos, nós aposentados, os servidores públicos que estão diretamente ligados. Essas são as pessoas que deveriam né, pegar o curso. A gente sabe que tem os dois conselhos, o deliberativo e o fiscal. Uma das questões que a gente também investiga, né, é a respeito desses cursos. Cursos que aconteceram em todo o Brasil, né? E que a gente pegou uma lista com o nome de várias pessoas que pegaram esse curso, viajaram, né? O IPJ pagando, sendo custeado pelo IPJ, em todo o Brasil, entendeu? E aí, resultado, e onde estão essas pessoas? Né? Tudo bem, as pessoas, os conselheiros, os presidentes dos conselhos, lógico, tem que fazer tudo isso. Inclusive, eu acho que o conhecimento não tem que ficar só com eles. A gente também tem que ficar sabido, né? Assim, né? A gente tem que conhecer mais, né? Se aprofundar. Sobre se aprofundar. E aí, assim, de repente, quando você não conhece, aí você se torna... Deixa as coisas acontecerem. Você precisa conhecer. Elevado. Você é elevado. Se você não conhecer o assunto a fundo, você é elevado porque conhece. Exatamente. Então, a nossa preocupação é essa. O IPJ investiu, né, nessas pessoas e, de repente, pessoas se vão. E aí fica quem? Né? É isso que a gente quer. Então, uma das questões que precisa bastante cuidado é quem vai...
o IPJ vai investir em quem para dar esses cursos, né, para se capacitar. Então, por isso que a gente luta por pessoas efetivas, concursadas, para que essas pessoas permaneçam no processo público, né? Exatamente por isso. Eu queria só uma pontuação em cima. Agora mesmo, pode falar. Desse mesmo conteúdo, que eu acho isso um debate muito importante que você trouxe, Sidney. Primeiro o que Maite coloca. De fato, o IPJ, nós temos essa preocupação e, de fato, os servidores do IPJ têm que ser efetivos. Não tem outra situação. É como ela coloca, né? Se você contrata, ele fica 4 anos na gestão, passa por todo um processo de formação, há um custo disso, é o IPJ que cobre. Isso. Né? E termina o mandato, entra outro governo, tem que sair todo mundo. Me parece que até o momento não saiu, né, os contratados não saíram da outra gestão, mas justamente porque não há como fazer substituição no momento, porque não tem profissionais capacitados. Exatamente. Esse, inclusive, é o momento que a gente tem que aproveitar para cobrar do governo atual, para que, de fato, faça formação com funcionários efetivos, para que a gente mantenha profissionais qualificados para assumir e tocar aquilo ali, né? Tocar Exatamente. O IPJ. Então, isso é importante. Quando eu falei lá atrás, inclusive, da preocupação com a PEC traz justamente isso, a PEC 32, né? Que a questão acaba com o concurso público. O concurso, ele fica para algumas categorias, né, de segurança pública, tal, mas acaba com o concurso público. Isso traz todas essas preocupações, né, da própria reposição do recurso, como também de profissionais para atender. Existe uma prática já há um tempo da questão do servidor contratado pelo município, né? Isso não acontece no Brasil todo, sempre aconteceu, né? Mas o Ministério Público começou a cobrar isso, né? Para que, de fato, deixe de existir esses contratos. Já de um tempo para cá, não sei exatamente de quando, que o município vem fazendo processos seletivos. Mas os processos seletivos também não contemplam. Traz uma lisura, né? De profissionais que passam por um processo seletivo e tal, mas não traz efetividade para o servidor público e nem para o serviço público. Então, é necessário que, de fato, haja os concursos públicos e as instituições vão estar trabalhando, imbuído nisso, já estamos trabalhando, imbuído nisso, para que a gente possa qualificar e ter servidores qualificados e o serviço público melhorado para atender a todos, inclusive a própria população, né? Muito se fala na melhoria do serviço público e muito se fala também nos maus servidores públicos. E aí algumas pessoas querem justificar o fato da contratação temporária para ter pessoas tecnicamente capazes, mas que possam sair caso não sejam literalmente efetivas no trato com o bem público. Por outro lado, causa justamente esse problema da pessoa não estar enfronhada no assunto. Então é uma coisa que realmente vai demandar muito o que falar, porque esse pessoal dessas contratações temporárias, a gente chama até de uma contratação eleitoreira, que geralmente é para manter a família do contratado. Cada gestão que entra junto com seus apadrinhados. Então, infelizmente, o que a gente precisa são de pessoas sérias no serviço público, para que realmente possam ser concursadas e trabalhem realmente em benefício do cidadão, de um modo geral. Eu vou dizer uma coisa aqui, Sidney, para você. As pessoas, ao longo do tempo, elas se acostumaram a deixar para lá. Uhum. Né? Eu sempre, como professora, digo isso. Gente, vamos cuidar da coisa pública. Né? Porque é nosso, né? A coisa pública é nossa. As pessoas se silenciam, as pessoas têm medo de se exporem, né? As pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo disso, daquilo, não participam. Porque aí se acostuma, é assim mesmo. É assim mesmo, ganhou a gestão, tem que botar os deles mesmo. Quem tem que fazer o curso é isso aí mesmo, que não é assim. Né? A gente tem que zelar pela coisa pública. Eu estou aqui mesmo no portal do IPJ e tentando verificar se existe realmente uma transparência maior na atual gestão. O portal é até muito bacaninha, bem feito, né? Só que na hora que a gente chega na parte de transparência, a gente é levado para o portal da transparência, que deveria ser um portal bem fácil de se trabalhar. A gente está vendo aqui alguns outros botões, mas é aquela coisa, a gente tem que ser bem técnico para poder achar com números técnicos o que se trata do que a gente está pesquisando. E isso dificulta para o seu Antônio, para a Dona Maria, para o Sidney, que são completos analfabetos digitais, que malmente sabem mexer no WhatsApp e olha o Google para fazer a pesquisa de como escrever de forma correta. Enfim,
É a professora complicado. Maete entra nisso aí. Na prática, vocês disseram que hoje o IPJ está tentando ser mais transparente. A gente percebe até uma tentativa porque realmente o site está ficando bacana. Eu não sei como era no passado, na outra gestão. Pelo que vocês estão dizendo, a atual gestão quer que a apuração aconteça. Quer, sim. A própria Suzana Ramos abriu a sindicância. Vocês estão vendo em Suzana uma real demonstração de tentar se resolver esse problema, doa a quem doer, porque a gente sabe que lá dentro do IPJ trabalham pessoas que são ligadas a todo mundo. Nós vivemos numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece e não tem jeito. Tem gente conhecida em todos os cantos aqui de Juazeiro que trabalha em uma determinada repartição pública. Então, vocês estão verificando em Suzana essa vontade de querer resolver, doa a quem doer? Olha, deixe dizer, eu vejo na prefeita Suzana boa vontade. Ela quer resolver, mas o que de fato deveria acontecer, eu acho que não está acontecendo. Por exemplo, ela não tem essa dimensão toda. Eu acredito que não. A dificuldade, assim, a gente está sendo recebido pela gestão, sabe? Como eu te disse, só uma vez ela nos recebeu. As outras vezes foram os assessores dela, né? Assessores e secretários. Nos receberam, a gente não pode reclamar disso, né? Foram elegantes na questão da recepção. Porém, essa questão de buscar mesmo resolver a sindicância, ela está muito lenta. Ela já deveria ter sido resolvida. A primeira coisa, ela tinha que tirar todo mundo da gestão passada do IPJ. Bom, se tem indícios, né? Por que as pessoas que participaram disso ainda estão lá dentro do IPJ? Né? A gente percebeu ao longo do processo que o doutor Marcos Onildo que essa autonomia que ele deveria ter enquanto presidente do IPJ. Falta autonomia para o doutor Marcos Onildo, falta a equipe dele. Ele precisa da equipe dele para trabalhar, ele não tem equipe dele, né? Então a gente percebe ele muito assim, às vezes, porque não tem essas pessoas, entendeu? Então assim, se ela tem a boa vontade, se doa em quem doer, então por que não dar autonomia a ele, que é uma pessoa que está sendo pelos sindicatos, pela maioria dos sindicatos, não estou falando de todos, lógico que não, mas assim, grande parte dos servidores estão satisfeitos com o trabalho dele, então ele está sendo bem aceito, por que não dar autonomia para essa pessoa trabalhar? Ele não tem, isso aí eu lhe digo que não, né? Se tem é muito pouco, então está muito lento, desde o começo do ano, não é, Regivaldo, que a gente busca essa transparência, busca resolver, busca apurar esses indícios. Então, falta essa celeridade, entendeu? Na questão da resolução. Tá? Até dia 18 de dezembro, nós vamos esperar para ver o que essa comissão, né, da sindicância, o que essa comissão vai nos apresentar. A gente quer saber. E depois disso, nós vamos voltar à Câmara de Vereadores. Nós vamos tentar fazer com que a Câmara de Vereadores entre nessa luta, por que não? E para falar em Câmara de Vereadores, vocês disseram que foi aprovado os 14% da noite para o dia. Foi, sim. O que é que falta para que a Câmara de Vereadores e vocês, todos os representantes dos sindicatos, se aproximem na defesa do trabalhador público municipal de Juazeiro? Eita, mas falta coisa, viu? Falta muito, né? Mas assim, a gente já está lutando por audiência pública. O que seria essa audiência pública? A gente ia entender como se dá essa questão da alíquota com essa nova previdência, né? Os motivos que levaram a nossa previdência a trazer essa maldita alíquota que onerou a todos, né? Então a gente vai tentar buscar entender, mas o nosso objetivo principal é fazer com que essa alíquota melhore, diminua, para que não onere tanto o servidor. O nosso objetivo é esse. Mas a gente precisa fazer um estudo, a gente precisa entender e buscar.
Bom, a Câmara de Vereadores está sinalizando que vai se colocar do nosso lado, do lado do servidor. E a gente vai esperar isso deles. Mas quando você fala Câmara, você fala no presidente da Câmara, na maioria dos vereadores? Todos. Vocês estão conversando com todos? Com todos. O Denivaldo está indo lá também, está verificando essa situação, está vendo esse apoio dos vereadores de Juazeiro? Sidney, é muito complexo falar disso, né? Assim, na verdade, nós temos um problema muito grande com relação ao legislativo, não só do Juazeiro, mas de tantos outros municípios. Juazeiro, que a gente conhece melhor, né? Existe um vício muito grande, né? De que o trabalho do vereador parece que é apenas de assistencialismo e de barganha, de troca de situações com o governo. Sempre tem isso, né? A maioria fica com o governo porque se elege para ir para o governo. Quem está na eleição, na oposição, quando ganha eleição, que ganha o outro governo, ele já está lá junto com o outro governo. Parece que a preocupação, ela não é da luta, não é da representatividade da sociedade, mas sim do seu benefício próprio. Eu enxergo muito isso na Câmara de Vereadores de Juazeiro e é um reflexo em todo o Brasil. Eu não vejo os vereadores construir políticas públicas, eu não vejo projetos, eu não vejo discussão, não vejo os vereadores trazendo a sociedade para fazer um debate referente a um tema específico. A gente não vê isso. O que a gente vê são vereadores votando no projeto do governo, né, e negociando cargos. Você vai na prefeitura cheio de vereador todos os dias, descendo e subindo. Então, assim, é muito complexo. E parentes e amigos de vereadores lá dentro, né? Então, assim, parece que o vereador não consegue compreender qual é o seu verdadeiro papel, né? É um representante do povo, está ali para representá-los, né? Para estar ali para trazer discussões sobre variados temas, seja sobre o servidor público, seja sobre a segurança pública, seja sobre a educação, sobre a saúde. Não existe essa discussão. Agora, os sindicatos é que estão pressionando os vereadores para que façam esses debates, né? Façam suas audiências públicas. Deveria ser o inverso. Os vereadores é que deviam provocar isso, né? Exatamente. Então, enfim, nós estamos em maus lençóis, não está fácil, não. Mas sabendo disso, já que houve, inclusive, uma renovação boa na Câmara de Vereadores no último pleito eleitoral. E aí cabe também às associações a estarem munindo os seus associados de informações para que nas próximas faça uma nova renovação. Quem não tiver se adequando à necessidade do povo, tem que fazer, porque se já houve uma renovação e vocês estão reclamando de novo, que se faça uma nova renovação. Quando eu digo todos assim, todos os vereadores... Não vamos generalizar, né? Não vamos generalizar. Mas a maioria, né? A gente conversou, todos sinalizaram apoio aos servidores, né? Nessa questão da alíquota. Eles disseram que vão esperar essa audiência pública, né? E vão ver, porque tem que partir da prefeita. A gente sabe, tem que partir da prefeita. Em época de campanha, a prefeita fez, né, um pronunciamento, principalmente ao nosso grupo de professores, de que iria resolver esse problema da alíquota. Então, foi um compromisso dela com os professores. Né? Eu estou dizendo com os professores, eu não estava na ocasião, mas a gente tem vídeo, a gente tem muita coisa dela se comprometendo em resolver esse problema da alíquota. A gente percebe nas falas da prefeita que ela ainda continua com o mesmo pensar. O que a gente ainda não viu foi uma ação nesse sentido. E a primeira ação que a gente está esperando dela depois dessa audiência pública, fazer um estudo e tentar resolver para o servidor público. Você acredita, Sidney, que os aposentados, eu sou aposentado, professora aposentada, nós passamos a vida toda pagando a Previdência. E agora, né, onde a gente não deveria estar pagando, porque a gente já se aposentou, a gente paga um absurdo. Tem professor passando fome, literalmente, eu estou lhe dizendo isso, um conhecimento de causa. A nossa associação, a gente está dando cesta básica a professor aposentado que está passando fome, exatamente por conta da alíquota de 14%, né? Aí vem imposto de renda, aí vem tanto desconto no salário, e a maioria do servidor público tem empréstimos consignados, né? E recebe nada.
passa fome, né? Uma das coisas que a gente tem que pensar e repensar é isso, como servidor público que trabalhou a vida toda zelando pela a educação do município, passando fome agora. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Né? É uma luta grande, uma luta válida. Eu desejo a vocês realmente sucesso. Gostaria de saber de vocês se existe algo mais a ser comentado aqui, para que a gente possa literalmente encerrar o nosso programa com a chave de ouro, levando à população do Vale do São Francisco e em especial à população de Juazeiro esta informação tão importante que inclusive deve chamar a atenção do jovem, porque se existe o jovem concursado, ele mais dia menos dia vai ser um senhor pronto para entrar na aposentadoria, que vai depender disso. Isso. Vai depender do IPRAD. Ou, num determinado momento da vida dele, ele pode, Deus o livre e guarde, sofrer um tipo de acidente que necessite ser aposentado antes do tempo e também precise do IPJ, no caso, né? E aí, a gente queria saber de vocês se existe algo mais a ser trazido aqui para a nossa sociedade. Tem duas coisas ainda do IPJ que estão tirando nosso sono. Uma é a composição do novo conselho. Não é, Digivaldo? Tem um decreto com a composição desse novo conselho. Tem algumas questões que a gente não concordou, mas a gente vai tentar chegar no consenso. Chegar no consenso da nova composição desse conselho, porque precisa ter uma participação legítima da sociedade nesse novo conselho do IPJ. E a outra é uma lei complementar que saiu recente, a gente está fazendo um estudo dele, né? Tem Luiz do Sincerp, ele está fazendo um estudo, a gente ainda não conseguiu finalizar esse estudo, mas tem algumas coisas que a gente também está contestando, né, que são problemas sérios, viu? A gente tem que acompanhar, a gente tem que ser vigilante, porque senão a gente sobra. A palavra é essa. Na verdade, assim, sempre há uma manobra do governo, dos governos, né? Não é do governo, dos governos. A formatação do conselho, né, já não era interessante. Né? Não tinha assim que uma participação efetiva direto das categorias, né? Inclusive eu vi assim no GE, que eu dei uma lida, são 9 membros do conselho, 5 indicados praticamente direto pelo governo. Tem uma indicação da Câmara, mas a gente sabe que é indireta, né? Sim. Tem uma indicação de outro sindicato que a gente sabe também acaba sendo indireto, né? E no fringir dos ovos tinham 5 indicações direto do governo e 4 do servidor público, das categorias. Hoje piorou com essa nova reformulação. Hoje basicamente todos os nomes são indicados pelo governo. Existem as listas tríplices que são indicadas pelas categorias, mas todos os nomes são indicados pelo governo. Quem escolhe da lista tríplice é o governo. E o pior, hoje o presidente do conselho já é indicado direto pelo governo. Antes não, tinha uma eleição entre o próprio conselho, elegia os nomes e o próprio conselho elegia o presidente. Hoje não, é o governo que já elege, já coloca direto o presidente no conselho. Então ficou um pouco piorada. Então a gente precisa estar discutindo isso mais profundamente. A gente está lendo tanto essa questão do estatuto do IPJ, como todas as alterações foram feitas pela Câmara, para poder ter isso mais com apropriação e fazer esse debate. Eu só queria aproveitar, Sidney, para mandar um abraço para todos os servidores públicos, mais especial para a minha categoria, que são os guardas municipais de Juazeiro, dizer que estamos na luta. A nossa luta ela é mais específica, mas como a gente é servidor, a gente é solidário, a gente abraçou essa luta conjunta de todos os servidores públicos, mas nós temos inúmeras demandas que a gente já encaminhou, desde o início do ano tem encaminhado para o governo municipal, algumas conquistas já realizadas e outras esperando agora no final do mês, espero que seja positivo, e outras que a gente vai travar, porque tem muita coisa assim que de fato vem prejudicar o servidor, especialmente o guarda municipal. Nós temos um estatuto que não é tão bom, nós temos um PCCR horrível, né? Então a gente vai estar fazendo essas discussões aí para tentar amenizar essas leis maléficas que E o cartaz de cidade, Edivaldo, está aqui aberto para que você e Edson Gomes, assim que ele puder se restabelecer da saúde, para a gente poder fazer um vale cartaz específico da associação de vocês. Perfeito, porque obrigado. A segurança pública também, aqui no nosso município, passa pelos guardas municipais de Juazeiro. Então eu acho que tem muita coisa para se debater, que hoje em dia
o IPJ, a aposentadoria do funcionário, ela é importante, sim, é o que a gente está conversando aqui agora, mas hoje nós estamos passando por um problema muito complicado também de segurança pública no estado da Bahia toda, e em Juazeiro não é diferente. Então é importante que a gente possa trazer, sim, o grupo de vocês para estar debatendo sobre isso, e as portas do Cartaz da Cidade, como sempre, agradecemos. Aí veremos, sim, com certeza. Das coisas ruins, a gente sempre tira algo bom. Com certeza. Não sei, né? A gente sempre... E uma das coisas boas foi essa aproximação dos sindicatos, das associações, porque o sofrimento é um só. Né? O zelo pela coisa pública é um só. Né? Nós somos servidores do município. Então, a gente está nessa luta. Então, nós nos aproximamos, são pessoas bacanas, né? Tem Thelma Marineide, que aproveito para mandar um beijo para ela, uma pessoa muito zelosa, né? Pela classe dela, pela categoria. Luiz, lá no Sincerp, né? Maravilhoso Alex, do Trânsito, né? Que também, e Cláudio, são pessoas também, assim, bem participativas e tal. E um beijo para Edson, né? Que ele se recupere. Então, a gente está nessa pegada, nós estamos juntos, exatamente para poder sermos vigilantes, zelosos e tentar resolver essas questões, principalmente a questão IPJ, que é o Instituto Previdenciário de Juazeiro. Nós vamos, sim, tentar passar o pente fino, abrir a caixa preta. Quem realmente participou dessas falcatruas, dessas fraudes, dessas coisas erradas, entendeu? Que pague. Isso, e que seja punido. Precisa ser apurado, né? Precisa ser apurado. Com lisura. Eu não tenho dúvida que vocês estão alertas e estão vigilantes, não querendo fazer trocadilho com os guardas municipais, que tem que ser vigilantes o tempo todo em tudo aqui no município. Tudo, mas eu tenho certeza que vocês estão representando bem as categorias de vocês. E volto a repetir, o Cartaz da Cidade está aqui aberto para quando vocês quiserem. E assim que nós soubermos do resultado, por favor, vamos divulgar para o público do Cartaz da Cidade. Podem vir aqui para dizer o que aconteceu, porque a gente não está aqui só também para falar dos problemas. Quando as soluções vierem, temos que trazer aqui, e os nossos microfones estão abertos. E dessa forma a gente vai encerrando mais um Vale em Cartaz, agradecendo a todos pela audiência, pela paciência, no intuito de que vocês realmente tenham mais uma informação. O Instituto Previdenciário de Juazeiro, ele tem que ser realmente uma coisa muito valorizada, porque mais cedo ou mais tarde todos nós estaremos aposentados e precisamos que o Instituto seja forte para que o funcionalismo público de Juazeiro esteja realmente curtindo a sua melhor idade da melhor maneira possível. E tenho certeza que a Maete Soares, a representante da ATEPAGE, Associação dos Trabalhadores de Educação, Pensionistas, Aposentados e Ativos de Juazeiro. É muito nome, realmente. A Degivaldo aqui, como diretor da Associação dos Guardas Municipais de Juazeiro, e todos os outros que não puderam estar aqui presentes hoje, mas que formam o grupo das associações que estão atentas a isso, tenham sucesso no seu trabalho. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Semana que vem, com fé em Deus, o Cartaz Cidade estará aqui com mais um Vale em Cartaz. E não esqueça, como sempre, de nos seguir, curtir, compartilhar, aumentar a relevância do Cartaz da Cidade, para que sim, possamos levar até você as melhores informações e você, como sempre, possa fazer o melhor juízo de valor das notícias que nós divulgamos aqui. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Com saúde não se brinca. Se o problema for urologia, a referência é o Dr. Danilo Brandão, atendendo em Petrolina na Angioclin e em Juazeiro na Sote, e no Centro Médico Dr. Múcio Brandão. Bateu aquela fome? Recanto Pizzaria e Pastelaria, a melhor pizza do Vale, do tamanho da sua fome. Areia Branca Petrolina. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale, Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia. Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro Juazeiro, Bahia. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão.
Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804.